Bem-vindo ao universo de sucesso e determinação. É um prazer recebê-lo aqui no canal Empreendedor Motivado. A cada vídeo, estaremos juntos nessa jornada de descobertas, superação de desafios e conquista de grandes feitos. Aqui, vamos mergulhar fundo no mundo do empreendedorismo, compartilhando estratégias, insights e histórias de sucesso que vão impulsionar você para o topo. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações, para não perder nenhum conteúdo valioso que vai te ajudar a alcançar seus objetivos. E, claro, compartilhe com todos que você sabe que estão prontos para mudar o jogo e fazer a diferença no mundo empreendedor. Juntos, vamos alcançar o inatingível. Agora vamos ao que interessa. Princípios de Rei Dalio Parte 1. Princípios de vida. Quando vi o livro pela primeira vez, estava em dúvida em pegá-lo até ler a frase abaixo. Se Bill Gates, um leitor assíduo e bilionário também, recomenda o livro, ruim não poderia ser. Rei Dalio tem me fornecido ensinamentos inestimáveis que agora estão disponíveis para você em Princípios. Bill Gates. E foi uma ótima escolha que fiz neste caótico 2020. Este foi talvez o melhor livro que eu li até agora este ano. Princípios é uma compilação de ensinamentos e lembretes que Rei Dalio, conhecido como Steve Jobs dos investimentos, deixa como legado para as pessoas após uma carreira de mais de 40 anos. Um conjunto de ideias que me abriram a mente para tópicos como gerir um negócio e formar times sólidos, como superar desafios e principalmente como alcançar meus objetivos. Rei Dalio se tornou bilionário nascendo em família de classe média americana e foi o fundador da Bridgewater Associates, a quinta empresa privada mais importante dos Estados Unidos e um dos mais bem-sucedidos fundos de hedge, mercado financeiro, da história após a mesma quase ter falido, algumas vezes. Foi listado pela revista Time como uma das 100 pessoas mais influentes do mundo e possui uma fortuna avaliada em 17 bilhões de dólares. O livro é dividido em 3 partes. Na primeira, o autor fala sobre sua origem e suas aventuras no mercado financeiro e que acabaram moldando seu jeito de pensar e a criação de sua empresa. Na segunda parte, ele fala sobre seus princípios de vida, um conjunto de lições e aprendizados que o levaram a criar princípios ou regras para tomar decisões na vida. Na terceira, o autor foca em princípios de trabalho, regras e lições que aprendeu ao longo dos seus 40 anos à frente da Bridgewater Associates. Desde como fez o negócio sobreviver a diversas crises até como contratar e formar times incríveis com uma cultura eficiente focada em resultados. Parte 1. Princípios de vida. A resenha será dividida em 2 partes. Na primeira listo meu top 5 destaques do livro da parte dos princípios de vida e a segunda parte será focada nos princípios de negócios. Nós somos apresentados a diversas situações todos os dias. Muitas delas, estamos experimentando pela primeira vez. Dalio sugere que utilizemos princípios, ou regrinhas, para classificar e avaliar situações ao invés de simplesmente observar cada situação como algo único e inédito. Ter um bom conjunto de princípios é como ter um conjunto de receitas para o sucesso. Rei Dalio. Ter um filho, ir morar sozinho ou começar um negócio podem ser situações inéditas para você, porém pode ter certeza que muitas pessoas mais experientes que você já passaram por isso. E mais ainda, você já pode ter passado por situações que exigiam qualidades similares. Basta parar e analisar as situações de maneira clara e objetiva, sempre buscando por padrões. Compreendendo a relação entre causa e efeito nas diversas decisões que tomamos na vida pode nos ajudar a lidar com as novas situações de maneira eficiente. E o primeiro passo geralmente é aceitar a realidade como ela é. 1. Aceite a realidade. Rei Dalio inicia o livro com uma fórmula, ou princípio ou regrinha, que o ajudou, e muito, durante sua vida. A fórmula do hiperrealista. Sonhos mais realidade mais determinação igual uma vida de sucesso. Tudo começa com sonhos. Entendendo 1. O que você quer. 2. O que é o certo. E 3. Como atingir o que você quer. 1. Levando em conta o que é certo. 2. É o caminho mais rápido para o sucesso.
Se não pararmos para observar o que queremos e sonhamos, fica muito difícil atingir o sucesso. Ray Dalio seguiu o caminho da maestria, sempre trabalhando e estudando o mercado financeiro, sua grande paixão. Mas só de sonhos não vive o padeiro, não se atingem resultados. Compreender a realidade que nos rodeia de maneira precisa, não o que gostaríamos que fosse, mas sim o que é essencial para atingir o sucesso. O esforço sim é importante, mas determinação e trabalhar de uma maneira eficiente aumentem muito suas chances de sucesso. Ou seja, sonhar é bom, mas sonhar encarando a realidade e com muita determinação para atingir seus objetivos é melhor ainda. Porém, ninguém nasce sabendo como encarar a realidade da melhor maneira. Para isso, o autor sugere que tenhamos sempre duas características. 1. Sempre ter a mente aberta. 2. Ser radicalmente transparente. Segundo ele, só tendo estas duas características poderemos aprender rápido e mudar de direção conforme a necessidade. Geralmente, isso envolve não dar bola para o que os outros pensam sobre você. E após anos vendo pessoas seguir por esse caminho, Dalio diz que os resultados são tão bons e gratificantes que as pessoas não conseguem agir de maneira diferente. Por fim, o autor entra em uma discussão super interessante na qual ele faz um paralelo entre tais princípios e a teoria da evolução. Afinal, o objetivo maior da nossa espécie, e que está literalmente gravado dentro de nós através do DNA, é manter sobreviver no planeta Terra. A superação dos limites geralmente é um processo doloroso. Porém, com a reflexão necessária sempre haverá progresso. Pois afinal este é o modo como o ser humano sobreviveu e sobreviverá pelos próximos séculos. E isso pode ser resumido em 5 passos simples. 2. Os 5 passos para conseguir o que quer na vida. Ray Dalio apresenta um dos seus princípios mais poderosos, as 5 etapas para superar qualquer desafio. Ele recorrentemente utiliza esta ferramenta, pois segundo ele o processo é sempre o mesmo, os objetivos é que vão ficando mais difíceis. Basicamente, você precisa definir seus objetivos, já que eles te dirão o caminho a seguir. Durante esse percurso você encontrará problemas que irão te colocar à frente das suas fraquezas. Porém, cabe a você decidir como irá reagir a isso. O caminho mais eficiente é manter a calma e analisar o problema a fim de diagnosticá-lo e projetar um plano de ação para superá-lo. Por fim, fazer o que for necessário para seguir na direção correta. 2.1 Defina objetivos claros. Embora, em teoria, possamos conquistar qualquer coisa que nos colocamos como meta, não dá para se ter tudo. Portanto, ter objetivos claros e prioridades bem definidas é o primeiro passo para conseguir avançar na vida. E é claro, objetivos não são desejos. Existem muitas coisas que desejamos, mas que não estão alinhados com os nossos objetivos. Se seu objetivo é ficar em forma e você deseja comer besteira todos os finais de semana, então está claro que você terá que lutar contra alguns desejos para atingir o objetivo. Deixando claro que você pode ter qualquer objetivo que quiser, incluindo comer umas porcarias. No entanto, o melhor resultado vem quando alinhamos desejos e objetivos. Desejamos algo e colocamos um objetivo em nossas vidas que está totalmente alinhado com isso. Por exemplo, o desejo de ajudar as pessoas e o objetivo de ser um empreendedor como profissão. 2.2 Identifique os problemas. Use os problemas difíceis que aparecem na sua jornada como oportunidades de aperfeiçoamento. Como Tom Bilyeu, empreendedor americano, diz, encare os problemas como desafios que você deverá superar para continuar aprendendo coisas novas. Foque nos problemas grandes, pois assim conseguirá investir sua energia de maneira eficiente. E segundo o autor, a melhor forma de identificar um problema a ser resolvido é não tolerando nenhum deles. 2.3 Encontre as causas raízes. Não subestime a etapa anterior. Foque em identificar o problema corretamente. Segundo o Rei, um bom diagnóstico exige entre 15 minutos a 1 hora de reflexão. Seja analítico nessas horas, pegue papel e caneta e tente mapear as causas do seu problema. E sempre busque encontrar as causas raízes e não as causas imediatas.
Uma causa imediata é geralmente descrita por um verbo. Perdi a hora 2 vezes na semana porque não dormi direito. A causa raiz é geralmente descrita por um adjetivo. Não dormi direito porque estou muito estressado. 2.4 Projeto um plano. Segundo o autor, projetar um bom plano não demanda tanto tempo assim. E pode ser uma das etapas mais importantes. O que o ajudou a projetar planos eficientes foi sempre pensar nos problemas como um conjunto de resultados produzidos por uma máquina. Tente observar a máquina e ver como ela chegou até aquele estado e qual seria o melhor caminho dali para frente que traria melhores resultados. Mesmo que a máquina seja você. 2.5 Execute o plano. Faça o que for necessário para atingir os resultados tendo bons hábitos de trabalho. Pessoas bem-sucedidas sempre têm lista de afazeres com prioridades claras e bem definidas. O ideal seria ter alguém medindo sua evolução em atingir os resultados, mas se você estabelecer metas claras com datas definidas fica fácil avaliar. Por exemplo, a cada 2 meses eu tiro 2 horas do final de semana para revisar minhas metas e problemas e chamo de a hora do CEO, pois acredito que devemos ser COR, diretores executivos, das nossas próprias vidas. Hay termina essa parte com uma frase marcante. Lembre-se que as fraquezas não importam se você encontra soluções. Rei Dário. Todo mundo tem pelo menos uma grande pedra atrapalhando o caminho para o sucesso. Ter um método que você possa sempre utilizar nos momentos de desafio é essencial para se manter motivado e se movendo na direção correta. E tudo isso só é possível se você tiver a mente aberta. Na verdade, ter a mente radicalmente aberta. 3. Tenha a mente radicalmente aberta. Segundo Hay, esse é o princípio mais importante. Pois existem 2 obstáculos que se encontram na maioria da vida das pessoas ao tentar atingir seus objetivos. E essas barreiras existem em virtude de como nosso cérebro funciona. A barreira do ego. Medo da solidão, necessidade de sobreviver e medo da morte são sentimentos que estão enraizados nas partes mais primitivas do cérebro. Estas partes que processam as emoções não são acessíveis à nossa consciência, ou seja, não temos muito controle sobre o que sentimos e quando sentimos. Por isso, algumas pessoas reagem a críticas como ataques mesmo quando essas são críticas construtivas. O autor menciona como nós na verdade temos 2 eus interiores. Um eu lógico e racional e um eu emotivo. E existe uma constante batalha entre os 2 para tomar o poder sobre suas ações. E todos nós temos isso. O importante é não deixar a necessidade de estar certo tomar a frente quando comparada com a necessidade de descobrir o que é realmente certo. A barreira do ponto cego. Todos nós temos modos de pensar que contêm pontos cegos, áreas em que não vemos as coisas de maneira clara e objetiva. Por exemplo, algumas pessoas são orientadas a detalhes enquanto outras preferem ver o todo. Alguns são mais analíticos e outros mais criativos. A maioria das pessoas está muito mais preocupada com o seu próprio jeito de ver o mundo e não tenta entender o que os outros estão pensando. Porém, como já dizia o ditado, 2 cabeças pensam melhor que uma. Ou seja, estamos perdendo ótimas oportunidades para resolver problemas complexos ao ignorar o que as outras pessoas pensam ou ao não nos deixarmos ver sob a ótica das outras pessoas. Existem alguns jeitos de superar essa barreira. Confiando em terceiros para nos auxiliar nos pontos fracos. Usando lembretes para nos avisar de situações que sabemos que iremos ignorar. Por exemplo, pessoas que não são boas com detalhes e colocam lembretes para revisar o trabalho. Treinando observar o mundo sobre uma outra perspectiva como uma pessoa criativa que tenta ser mais analítica para praticar este lado. Como ser mente aberta. Quando reconhecemos nossas próprias barreiras, temos a oportunidade de seguir por um outro caminho. Ser mente aberta é reconhecer que existem coisas e jeitos de pensar que não conhecemos e devemos saber lidar com este desconhecido. E isso é o que o moveu durante sua carreira. Saber lidar com outros pontos de vista e ser empático o suficiente para observar de maneira analítica as situações sabendo que nosso ponto de vista por si só é muito limitado.
Tendo isso em vista, as discussões de maneira respeitosa em que outras pessoas discordam do seu jeito de pensar devem ser motivadas e muito bem-vindas. Afinal, é através da interação com pessoas que pensam diferente que podemos superar as barreiras do ego e eliminar os pontos cegos do nosso jeito de pensar. Como dito no tópico 1, devemos ver a realidade como ela é e não como gostaríamos para aí então conseguirmos alcançar o sucesso. E isso inclui perceber como as pessoas pensam diferente. 4. Compreenda que as pessoas pensam diferente. Rei Dalio atribui o seu sucesso ao que aprendeu sobre o cérebro humano tanto quanto sobre economia e investimentos. E por mais que analisar as pessoas de modo analítico deixe até a mais experiente das cientistas desconfortável, é uma maneira pela qual Rei conseguiu tornar a sua empresa em uma das mais bem-sucedidas da história, e ficando bilionário no caminho. Nesta parte do livro, o autor descreve algumas pesquisas científicas e comentários das suas conversas com diversos psicólogos, psiquiatras e neurocientistas e até com Dalai Lama. O ponto mais importante é que nós seres humanos, assim como os outros animais, somos pré-programados para evoluir neste planeta. Ou seja, não é uma coincidência que coisas como relacionamentos relevantes e trabalho com resultados nos deixam felizes. Devemos entender que estaremos sempre em constante luta entre o consciente e o inconsciente, entre o sentimento e o pensamento. Por isso devemos sempre refletir sobre nossos sentimentos para conseguirmos extrair ao máximo situações benéficas aos nossos objetivos. Segundo o Rei, a diferença entre as pessoas de sucesso e as que fracassam é que as primeiras refletem sobre seus sentimentos e utilizam esse conhecimento a seu favor. E isso, como se pode imaginar, é um hábito para pessoas de sucesso e deve ser praticado com frequência. Entender o que estamos sentindo e o que as outras pessoas também estão é uma das chaves para o sucesso. Essa empatia permite que você consiga administrar a si mesmo e definir uma equipe em que as pessoas estão em posições as quais estão alinhadas com seus jeitos de pensar. E portanto as decisões são mais eficientes já que o time funciona sem tantos conflitos internos, tanto entre pessoas como dentro delas mesmo. E por falar em decisões. 5. Tome decisões de maneira eficiente. Segundo o Rei Dalio, existem 2 pontos que precisamos reconhecer para tomar decisões de maneira eficiente. A maior ameaça para um bom processo de decisão são emoções nocivas. A tomada de decisões é um processo de 2 etapas. Como vimos, uma mente aberta irá nos auxiliar a nos livrar das emoções nocivas. Pois iremos refletir sobre elas e com a ajuda de outras pessoas tentar descobrir a verdadeira realidade e não o que gostaríamos que fosse verdade. As 2 etapas do processo de decisão são: primeiro aprendemos e depois decidimos. Aprender a verdadeira realidade nos permitirá tomar uma decisão com maior chances de ser efetiva. E a decisão nada mais é que usar os conhecimentos corretos para ponderar as possibilidades. Neste caso, podemos até utilizar computadores e algoritmos para nos ajudar a validar o nosso ponto de vista em diversas ordens de impacto. Sempre devemos evitar o mau processo decisório onde essas etapas são invertidas. Ou seja, quando tomamos a decisão primeiro e depois buscamos dados para sustentar nossa atitude. Por isso é tão importante conseguirmos sintetizar nossos aprendizados e triangular o raciocínio com outras pessoas que pensam diferente de nós para validar nossa visão sobre o que é a realidade verdadeira ao invés de apenas a realidade que percebemos. E fazer o uso dos princípios é um dos modos de simplificar o processo decisório, afinal os aprendizados se tornam regrinhas que podemos sempre recorrer quando precisamos. Princípios de Rei Dalio, parte 2. Princípios de trabalho. Na parte 1 da resenha eu falei sobre Rei Dalio, fundador da Bridgewater Associates e bilionário, e sobre seus princípios de vida. Nesta parte, vou falar sobre meu top 5 ensinamentos da parte sobre os princípios de trabalho. Ou seja, sobre a metodologia que Rei utilizou para tornar a Bridgewater um dos mais bem-sucedidos fundos de hedge, proteção financeira, da história. O segredo de Rei Dalio é bem simples: tenha relações de trabalho de qualidade em uma meritocracia de ideias onde sinceridade e transparência sejam as ferramentas utilizadas. Abaixo listo um top 5 dos meus ensinamentos do livro, e pode ter certeza que deixei bastante coisa interessante de fora.
Meritocracia de ideias. Uma meritocracia de ideias ponderadas pela credibilidade é o melhor sistema para tomar decisões eficientes. Rei Dário. Ao criar a Bridgewater do zero, Rei Dalio passou pelos desafios de qualquer empresa que está começando, pouco pessoal para muito trabalho. Neste caso, ele precisava criar um ambiente no qual todos os seus funcionários pudessem contribuir para o crescimento da empresa. Segundo ele, o melhor sistema de tomada de decisões seria um em que os pensamentos e ideias das pessoas fossem reunidos e que qualquer discordância fosse resolvida de forma produtiva e ponderada pela credibilidade das pessoas. Ou seja, se o assunto fosse finanças, pessoas com experiência na área teriam suas ideias sendo elevadas em termos de importância, porém não necessariamente seriam as únicas consideradas. Afinal, outras pessoas poderiam contribuir para tornar essas ideias ainda melhores. E isso é o que ele chama de meritocracia de ideias, um sistema que reúne pessoas brilhantes com pensamentos independentes e que possam tratar de qualquer discordância de maneira eficiente. Sempre ponderando ideais pela credibilidade das pessoas. Esse sistema evoluiu na Bridgewater por décadas e foi estudado por diversos pesquisadores organizacionais, pois o resultado é incrível. Mas isso só foi possível de se atingir por causa de um dos princípios que Rei mais achava importante, a transparência radical entre pessoas. Afinal, se as discordâncias não fossem levadas à tona, qualquer processo para resolvê-las seria ineficaz. 2. Transparência radical. Meritocracia de ideias igual sinceridade radical mais transparência radical mais processo decisório ponderado por credibilidade. O autor bate bastante na tecla da transparência radical, que por sinal é um dos seus princípios de vida. Ao sermos sinceros e transparentes nós nos forçamos a 3 coisas. Temos que expor o que pensamos sinceramente. Conseguimos ter desacordos de maneira respeitosa com nossos colegas de trabalho e discutir potenciais soluções. Devemos criar um sistema para superar os desacordos restantes quando não atingimos um consenso. Essas 3 coisas fazem com que o sistema flua de maneira mais eficiente. Ao se rodear de pessoas inteligentes que discordam de você e discutir com elas, você estará elevando seu nível de entendimento sobre os desafios e a realidade como ela é. Lembrando que o que nos torna bem-sucedidos é exatamente isso, observar a realidade como ela é e não como gostaríamos que fosse. E isso inclui compartilhar informações de maneira aberta na empresa. Na Bridgewater Associates, muitas das reuniões da diretoria eram gravadas e compartilhadas para quem quisesse assistir. Os advogados de Rei acharam a decisão errada pois essas gravações poderiam ser usadas contra eles. Porém o próprio autor achou que o contrário aconteceria. Ao gravar todas as reuniões isso reduziria o risco de fazerem a coisa errada protegendo a empresa no longo prazo. E ele estava certo. Da mesma forma que o Google funciona com essa transparência um tanto quanto incomum, Rei sempre deixou claro sua intenção de nunca esconder nenhum problema dos funcionários e trabalhar junto com eles para resolvê-los. As únicas exceções à regra eram casos de informações sensíveis como situações médicas de funcionários e algumas questões salariais que não teriam impacto significativo sobre a empresa como um todo. De resto, tudo é amplamente compartilhado. Obviamente, esse modelo só funciona quando se tem pessoas de bom caráter na organização. Por isso é importante tratar a empresa como uma máquina que só funciona com as pessoas e a cultura correta. 3. Máquina de pessoas e cultura. Para Rei Dalio, uma empresa é uma máquina que só consegue operar com as pessoas e a cultura certas. Foto por Gary Mizunaka. Grandes empresas têm ambas as pessoas e a cultura em nível extraordinário. Pois pessoas excelentes têm caráter excelente e estão profundamente conectadas à organização. Se você não liga de estar errado durante o processo que leva a estar certo, vai aprender muito. Rei Dalio. Não é à toa que empresas como essas investem tanto na área de recrutamento e seleção. Eric Schmidt, ex-CEO do Google, diz que a habilidade mais importante de um gestor é a contratação. O autor faz um paralelo entre a performance das empresas no longo prazo e o processo evolutivo. Pois, há 45 anos,
Quando a Bridgewater Associates começou, o índice Dow Jones 30 das maiores empresas continha diversas empresas que hoje nem existem mais, como General Foods, Inco e American Ken. As empresas que sobreviveram passaram por um processo evolutivo na qual problemas são trazidos à tona, discutidos e resolvidos em conjunto. E para isso apenas uma cultura que permite este tipo de sinceridade e transparência irá conseguir realizar consistentemente. Em um paralelo com relacionamentos, o autor diz que o principal teste para saber se existe uma grande parceria não é se os parceiros nunca discordam. Afinal, em toda relação saudável haverá discordâncias. O principal teste é saber se conseguem trazer suas desavenças e as resolverem de maneira saudável. E isso inclui o próprio Rei Dalio. Em um dos exemplos do livro, ele recebe um e-mail de um dos seus funcionários reclamado sobre algumas atitudes para com uma reunião que tiveram com o cliente onde Rei fugiu do plano acertado previamente. Em outro caso, os seus funcionários mais próximos o chamam para um jantar onde falam umas verdades para Rei de modo a chamar a atenção para certas atitudes grosseiras. Algumas vezes ser sincero demais pode ser prejudicial. Mas são muito poucas para não sermos. 4. Acertando nas pessoas. Rei Dalio utilizou de métodos um tanto quanto diferentes para avaliar as pessoas. Seu processo analítico foi criticado no começo da empresa, mas as pessoas mudaram de ideia ao ver a performance que o mesmo trazia. Além de focar muito na parte de contratações, o autor listou diversas ferramentas que utilizou para construir a sua empresa. Dentre as várias ferramentas que Rei utilizou, abaixo listo as minhas favoritas. Coletor de pontos. Um aplicativo que permite que os funcionários expressem suas opiniões e vejam a dos demais em tempo real. Como se fosse um aplicativo votação, ele não só mostra a votação em que os votos têm pesos iguais, mas também a votação por votos ponderados pela credibilidade de cada funcionário. Este aplicativo é amplamente usado na Bridgewater Associates para realizar votações quando não se há um consenso. O que ocorre diversas vezes, afinal as pessoas são obrigadas a compartilhar suas opiniões e ouvir a do próximo. Esta credibilidade é avaliada através de histórico, anos de experiência, decisões prévias, etc., como também pelo estilo das pessoas. Afinal, como Rei menciona em Princípios de Vida, ele acredita que pessoas diferentes possuem cérebros que funcionam de maneira diferente. Cartões de beisebol. Um dos processos mais criticados é o dos cartões de beisebol. Da mesma forma que o jogo Super Trunfo Marca Registrada, jogo onde existem cartas para cada personagem ou elemento com suas estatísticas, os cartões de beisebol nos Estados Unidos são famosos por coletar informações e estatísticas sobre jogadores avaliando suas habilidades. Rei se inspirou nesses jogos para criar os cartões de beisebol dos seus funcionários. Todos os funcionários possuem um cartão que ilustra seus níveis em diversas habilidades, incluindo pontos positivos e negativos. Um processo um tanto quanto chocante, mas que no longo prazo se mostrou muito eficiente, afinal as pessoas sabiam sobre os pontos fortes e fracos das outras pessoas, podendo então organizar seus times da melhor maneira. Assim foram evitadas diversas frustrações ao se promover pessoas a atividades nas quais elas não se dariam bem devido às suas características. Por exemplo, pessoas que são boas em observar o todo geralmente não são boas em ter atenção aos detalhes. E certas atividades, como a elaboração de contratos, exigem muita atenção aos detalhes. Botão de dor. Rei acredita que dor mais autoanálise igual progresso. Dor é um sinal importante que não deve ser ignorado, pois indica que existe a possibilidade de aprender. Porém, nós sabemos que refletir sobre o efeito de emoções como raiva, frustração ou tristeza não é a maneira mais eficiente. O botão de dor é um aplicativo que permite aos funcionários registrarem suas emoções no momento em que estão sentindo e mais tarde voltarem para fazer uma reflexão auto-orientada através de questões pré-programadas no aplicativo. Essas ferramentas ilustram muito bem o viés analítico trazido por Rei e seus princípios. Todos os problemas e desafios que enfrentou ao longo de seus mais de 40 anos de carreira foram destilados em princípios. Estes, por sua vez, inspiraram a criação de ferramentas que vieram ajudar seus funcionários a superarem desafios similares.
5. Paixão e trabalho como um só. Segundo o rei, trabalho pode ser visto de duas maneiras. Um meio para ganhar dinheiro e sustentar uma vida que você queria. Um meio para realizar sua missão. E ele nos convida a encontrar um que seja uma combinação dos dois. Devemos sim realizar nossa missão através do trabalho, mas não podemos negligenciar o valor do dinheiro. E a melhor forma de seguir nossa própria paixão no trabalho é com a ajuda de relações excelentes com outras pessoas. Essa excelência gera um certo desconforto, afinal não podemos abrir concessões para simplesmente evitar que os outros se sintam desconfortáveis. A exigência de se trabalhar em alto nível faz com que tenhamos que incentivar as pessoas ao nosso redor a se tornarem melhores sempre. Rei Dário sempre viu essa situação como uma forma de amor. Sempre foi muito próximo dos seus funcionários nos primeiros anos de sua empresa, indo em casamentos, convidando-os para ir à sua casa e também sendo duro com eles para que se tornassem cada vez melhores. A comunidade foi crescendo e essas relações foram evoluindo. Acredito que o ponto mais interessante do livro é como o Rei Dário vê essa forte correlação entre felicidade e qualidade das relações de trabalho. Promover um ambiente no qual há amor e exigência gera valor. Esse valor para os clientes é essencial para que todos saiam ganhando. O valor que a empresa traz para os clientes é convertido em receita para a empresa, fazendo com que essa comunidade de pessoas que estão batalhando por suas paixões também seja remunerada. Em um dos primeiros memorandos que escreveu para seus funcionários, ele diz: "Nossos destinos estão entrelaçados. Todos precisam saber que podem contar com a ajuda de todos. Em virtude disso, desempenhos abaixo do padrão não podem ser tolerados em parte alguma, pois prejudicam a todos. Dinheiro é um subproduto da excelência, não um objetivo. Nosso objetivo maior é a excelência e o aprimoramento constante. Em outras palavras, não é fazer uma montanha de dinheiro, embora não estejamos pressupondo que você deva ser feliz com pouco. Pelo contrário, espere lucrar bastante. Cada um na Bridgewater deve agir como proprietário, responsável por agir dessa maneira e por cobrar a responsabilidade dos outros em agir assim. Podemos extrair grandes resultados ao combinar nosso trabalho com nossas paixões, sempre tendo princípios claros que irão nos guiar em momentos difíceis de dúvida e ou de tomada de ações que não são tão confortáveis. Acredito que o aprendizado é assim, da mesma forma que ficamos felizes ao superar um grande obstáculo na nossa vida, aprendemos através dos desafios e das situações desconfortáveis. Não é fácil, mas os resultados são incríveis.